Boa tarde a todas e todos e todas. Então, eu quero agradecer primeiramente a Judite e a Moana, né, por esse convite. Eu fiquei super contente, muito feliz por poder falar um pouco sobre as questões da sociomuseologia ligadas às questões LGBTQI, e também enquanto mulher negra, lésbica, né, desse lugar que, enfim, muitas vezes não é visível. A gente sabe disso, independente dos espaços, principalmente nos espaços museais, sejam eles normativos, tradicionais ou até mesmo comunitários. Então, agradeço então a Sociomuseologia Cátedra Unesco, pelo projeto Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. E, nesse momento, não sei se eu já inicio falando o que eu venho dizer ou se eu me apresento. Eu estou muito nervosa, gente, peço desculpa. A ideia era você se apresentar, para depois a gente também passar para o Jean, para ele poder conversar com a gente. A partir daí a gente vai abrindo a roda. Tá certo. Então, atualmente eu sou doutoranda do Programa Doutoral em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro, em Portugal, e bolsista CAPES pelo Programa de Doutorado Pleno no Exterior. Sou formada em Conservação e Restauro de Bens Culturais pela Universidade Federal de Pelotas e também tenho mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural. E, além disso, eu sempre estive envolvida com práticas comunitárias muito voltadas para as comunidades negras e LGBTQI. Isso. Obrigada. Olá, então, muito boa tarde a todas, todos e todes. Uma alegria estar aqui. Judite, você é muito corajosa, eu estou impressionado com esse projeto que você está tocando em frente, estou extremamente grato. A gente sabe que você é uma pessoa que a gente sempre pode contar nos momentos difíceis, nos momentos bacanas, e essa oportunidade que tu nos dá aqui de poder falar do nosso trabalho, do que a gente vem desenvolvendo, é uma oportunidade bastante rara, sobretudo nesses tempos, né, sobretudo em rede, né, isso implica muita coragem, muita confiança na necessidade do debate. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz também de reencontrar os colegas. Eu não sei manusear isso, então só estou conseguindo ver quem fala, e eu pequenininho ali no canto, então eu não vou nem mexer, porque eu tenho medo de, caso eu mexer em alguma coisa aqui, eu caia, mas vi que está a Cristina Bruno, queridona, o meu marido, Tony Boita, que está longe, a gente está separado nessa quarentena, nesse momento da quarentena, morrendo de saudade. E reencontrar a Janine, que é uma pessoa com quem eu já trabalhei muitos anos, eu acho que já tem, talvez, Janine, 10 anos, né, que é coisa assim, que a gente fez algumas ações, alguns trabalhos em conjunto, quando criamos a rede LGBT, que eu integro também, e os colegas, o Jesulino, vi que está aí também, o nosso queridão, a Inês Gouveia, maravilhosa, mas eu não tô vendo, eu vi os nomezinhos aparecendo, né? E para quem não me conhece, basicamente eu sou historiador de formação, trabalhei uma década no museu que tem aqui no Brasil chamado Museu das Missões, onde a museologia foi gradualmente me puxando, né, para trabalhar com ela, e especialmente a partir de 2009 eu decidi que era hora de migrar da história para a museologia, porque havia se tornado insustentável o debate sobre sexualidade na história, não havia espaço para isso, e fui desenvolver ações nesse campo, e aí minhas seguintes formações, como meu recente pós-doc agora, foram todos em museologia, debatendo temas da museologia, e leciono hoje na Universidade Federal de Goiás, no curso de museologia e no programa de pós-graduação em antropologia social, também da Universidade Federal de Goiás, a UFG, né, que são a minha casa nesse momento profissional. Muito obrigada. Antes de nós entrarmos no tema mesmo do debate, eu ia pedir, o Jean já começou um pouco, a Janine também, mas eu gostaria que vocês nos dissessem como é que vocês de fato chegam à museologia, e como é que aos poucos esse tema vai chegando
a esse trabalho intelectual de vocês, né? Para depois a gente falar um pouco mais do ativismo e de outros caminhos que nós temos seguido, né? Então, a ideia agora era vocês nos dizerem como é que vocês chegam à museologia. Jean, que já está aqui, a gente está te vendo. Bom, então foi muito isso, assim, eu fui puxado, né, pela museologia, né? Foi esse processo de trabalhar no Museu das Missões, que é um museu muito importante, muito bonito, e ali eu notei que havia uma possibilidade de se conectar os temas da história, da museologia e da sociedade, né, na sociomuseologia. Comecei a ter acesso a essas informações, a esses debates, muito também em virtude da presença do Mário Chagas, né, nessa instituição, que foi um grande entusiasta. E ali era um museu dentro de um território indígena, né? E eu, como indígena e indígena gay, ia tentando entender qual era o meu lugar dentro daquilo tudo, ia fazendo as conexões, ia fazendo o entendimento de que havia ali um grande campo a se estudar e se trabalhar as questões da sexualidade. E ao contrário da história, que até onde eu estava, o debate sobre sexualidade era muito restrito naquele momento. Na museologia parecia ser super bem-vindo, as pessoas, uau, que legal, vamos falar disso. E eu, ai, que estranho, né? Essa disponibilidade da área, porque havia uma carência, né, na área aí muito grande. E aí foi quando eu conheci Tony, né, que então eu estava terminando o curso de museologia, e aí rola uma paixão, daí rola uma paixão pela área, né, que já vai casar, e aí nós visitamos, numa determinada ocasião, o Museu da Diversidade, que no último encontro teve aqui, inclusive, o Franco, né, apresentando o seu trabalho, e a gente decidiu ali, naquele momento, naquela visita, que era nisso que nós queríamos nos dedicar, que era isso que a gente gostaria de pensar dentro da museologia. E de lá para cá a gente vem teorizando o que a gente chama de museologia LGBT e promovendo aí uma série de ações onde a gente vai se redescobrindo, se conhecendo, criando coisas novas, porque debater a questão LGBT na museologia do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático aqui no Brasil é uma coisa que se vai criando, vai se desbravando, tem muito caráter experimental, porque não foi feito, né? É lidar com um campo muito inédito, nos sentidos que a gente, pelo menos, está mexendo. Os antecedentes são recentes e são de pessoas muito que a gente admira demais, como Luiz Motti, como o Franco, a própria Cristina Bruno, que fez o plano museológico do Museu da Diversidade, e aí o casamento com a sociomuseologia, né, que é onde a gente achou que, embora possamos, evidentemente, fazer críticas, mas a gente achou um espaço onde cabia o nosso debate, né, e fomos muito bem recebidos pelos pontos de memória, especialmente os museus comunitários aqui do Brasil, entre eles o 13 de Maio, que era dirigido na época pela mãe da Giannini, a Giane Vargas Escobar, que nos recebeu de um modo que nós nunca tínhamos passado em museu algum, né? Fomos muito bem acolhidos e fomos entendendo que havia ali um campo muito grande a se desbravar, sobretudo para debater a LGBTfobia que existe no Brasil e que afeta nossas vidas de modo direto, as nossas irmãs de um modo direto também, e que também afetou muita gente do passado e que certamente ainda muito estrago vai causar, mas é contra isso que a gente pensou que o nosso debate na museologia podia contribuir. E já aproveitando a situação, uma das ações que a gente promove é o projeto Memória LGBT, que o Tony coordena. Dentro desse projeto tem a revista Memória LGBT, para quem não conhece ainda, dá um Google, vai lá, conhece o site. E tem também o Seminário Brasileiro de Museus, Memória e Museologia LGBT mais feminista, que a gente realiza nos anos que não tem Sebramus. E esse ano, essa edição está sendo acolhida pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o nosso queridão do Lúcio Braga, que está coordenando o curso de museologia lá. E as inscrições já encerraram, já lotou o evento, vai ser online, é claro, mas que ainda as pessoas ainda podem se inscrever no evento para receber o material e o material digital também, tão logo esteja concluído. Está aberta as inscrições, só dá um Google, né? Seminário Brasileiro de Museus, Memória e Museologia LGBT mais feminista. Mais a gente vai conversando aqui.
Ai, ótimo, obrigada. Jeanine. Bom, a minha inserção na museologia comunitária, mais precisamente no campo teórico da sociomuseologia, inicia muito cedo, praticamente aos 11, 12 anos de idade, mas eu não sabia que eu estava dentro do campo da museologia social, né? Então, eu iniciei no grupo de dança afro-vadandaras, que significa Mulheres Guerreiras. É um grupo de dança que foi coordenado pela professora Jamaica, a Marta Messias, durante mais de 12 anos. E esse grupo, ele muitas vezes não tinha espaço para os ensaios. E também, boa parte das meninas desse grupo faziam parte de grupos de capoeira. Então, eu passei a fazer capoeira também. Depois da capoeira, passei a tentar tocar alguns instrumentos musicais de percussão. E esses, os percussionistas faziam parte de grupos de religião de matriz africana. E isso tudo era uma rede que não terminava. E isso fazia com que eu fosse aprendendo um pouco de cada um pouco de cada expressão, de cada forma de existir sendo negro, independente, né, se era mais jovem, se era mais velho, e qualidade de vários aspectos das artes. Essas pessoas, algumas, né, que se comunicavam, algumas delas também passaram a questionar um espaço que era o antigo Clube 13 de Maio, de Santa Maria. Esse espaço ele estava abandonado, praticamente, né? O prédio estava abandonado, mas o espaço ainda existia. E começou a ser discutido pelo Inês Escobar, minha mãe, e pelo João Heitor, que eram alunos do curso de especialização em museologia na Unifra, em Santa Maria, como revitalizar esse espaço e transformar ele num espaço para essa comunidade toda que não tinha onde se reunir. Então, os jovens negros que estavam entrando na universidade, tínhamos os grupos de capoeira, os grupos de percussão, os grupos de teatro, os grupos que, enfim, estavam muito conectados com todos os tipos de expressão artística e também tradições negras, afro-brasileiras, africanas, negras na diáspora, né? Mas que se encontravam muitas vezes em lugares muito alternativos. Então, foi feito um projeto para a revitalização desse espaço. Eu tinha 11 anos de idade, acompanhei boa parte, né, da entrada nesse espaço e como que foi, enfim, eu acompanhei de uma forma um pouco distante, mas tinha noção do que estava acontecendo, que aquilo fazia parte de um projeto político revolucionário na cidade. Esse é o primeiro museu afro do Rio Grande do Sul. Então, isso foi um marco para a cidade de Santa Maria, uma cidade do interior, conhecida por ser um território alemão, italiano, vai ter um museu que vai encher o centro de pessoas negras, né? Porque esse prédio ficava bem no centro da cidade. Então, a partir desse momento, nós temos um espaço físico deteriorado, mas que aos poucos, e com muito cuidado da comunidade, também verbas que vieram das próprias pessoas, inicialmente, depois da prefeitura, etc., aí a gente começa a fazer outras ações lá dentro. E quando eu estou com mais ou menos uns 14, 15 anos, dentro do teatro, eu sinto falta de personagens negros, de falar sobre algumas questões que não são debatidas enfim, na dramaturgia, ou enfim, no teatro, né? Então, eu peço ajuda de duas professoras minhas de teatro para montar um espetáculo. Montar não era um espetáculo, era montar... eu queria declamar poesias que eu já tinha aprendido dentro de esqueci o nome agora, dentro de um festival estudantil. E, a partir desse festival, depois que eu declamo as poesias e conto com a ajuda de percussionistas que eram do Museu Comunitário 13 de Maio, as pessoas começam a achar esse espetáculo para as escolas. Então, eu adentro, digamos assim, a partir da educação, porque o que era um quadro, né, de poesias, de negritude, que a gente podia ensaiar dentro do Museu Comunitário 13 de Maio, vira um projeto de educação para capacitação de professores
para a formação desses professores e alunos para uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E nessa época, 2011, 2013, 2014, ainda não tinham tantos materiais para serem trabalhados na escola. Então, com 15 anos, eu passo a, de variadas formas, trabalhar com professores, né? Então, eu, passando um pouco o ensinamento que eu tinha, que eu aprendi com muitos mestres griots, né? E os professores também faziam essa troca. Então, foi a partir da educação, da iniciativa de revitalização do antigo Clube Social Negro 3 de Maio para Museu Comunitário 3 de Maio, e é uma ocupação da comunidade negra desse espaço, e do projeto Assuma Sua Negritude, que faz com que tudo que é aprendido dentro desse museu e com todas essas pessoas que fizeram parte, né, da minha trajetória artística, digamos assim, não só isso, mas de busca das identidades negras, principalmente, faz com que esse projeto flua e chegue a outros espaços a partir da ideia, né, de trabalhar com arte dentro da museologia comunitária e com as questões negras, mas ainda não entra a questão LGBT, isso é um pouco mais tarde, e eu posso falar depois. E quando é que chega a questão LGBT? A questão LGBT chega tarde, e eu acho que, para a maior parte das mulheres negras que não são heterossexuais, são bissexuais, lésbicas, pan, é uma questão ainda muito complicada. A gente não tem nem representatividade, nem debate em lugar algum. E eu fiz uma apresentação aqui para, enfim, compartilhar com vocês, né? De como eu me sentia dentro do movimento negro e dentro do movimento LGBT. E depois dentro do movimento de mulheres, né? Dos movimentos feministas. Então, no movimento feminista, muitas vezes, majoritariamente branco e heterocentrado, o movimento negro bastante com um machismo muito intrínseco ali e uma resistência para falar sobre questões LGBT, e no movimento LGBT uma resistência para se falar de racismo, de estrutura o racismo estrutural, né, que demandava uma atenção aos casos de violência que eram com LGBTs negros. Isso não era debatido, e isso eu não estou falando só de violência física ou verbal, é psicológica também, né? Então, desses três núcleos, eu tinha muita dificuldade em pautar determinadas questões sozinha, e foi a partir de algumas redes, principalmente entre movimentos de mulheres negras, que eu pude iniciar esse debate, falar sobre isso, e depois, com a rede de memória e museologia LGBT, a gente consegue finalmente colocar sobre isso, colocar a nossa visão de mundo, né, com várias pessoas que são LGBTs, que querem, enfim, que tem uma outra proposta dentro da museologia, e é mais ou menos assim. Eu não sei se eu consegui explicar bem, mas é complicado, sim. Jean, como é que foi com você? Você já começou a nos dar um toque, mas como é que você faz essa relação inicial com a museologia? Bom, eu acho que a museologia ela vem com amor, né? Na minha vida ela é muito marcada por afeto, né? Não foi, é isso que eu dizia, ela não foi uma escolha necessariamente profissional, um interesse restritamente intelectual, né? Foi muito afetivo, né? E porque também foi um espaço onde não só eu podia expressar minha identidade e minha sexualidade com segurança para a execução do ofício, né? Que é isso que é muito interessante no campo, embora seja um campo bastante preconceituoso em relação aos demais, ele tem os seus avanços. Isso se tornou uma coisa atraente para mim. Eu me sentia muito seguro para escrever, para pensar, para executar ações, para fazer exposições. Então foi nesse sentido, foi assim, aqui vou
experimentar. E quando eu venho a lecionar no curso de museologia aqui na Universidade Federal de Goiás, é que então agora está na hora de pensar como se ensina isso, como que se produz um pensamento intelectual, como que se teoriza propriamente dentro do campo, o que mais eu devo estudar, novos conhecimentos que eu devo adquirir, né? E sempre entendendo o seguinte, Judite, eu acho o seguinte, que complementando essa primeira etapa também das apresentações, tanto eu quanto a Janine, nós somos do Rio Grande do Sul. Talvez os colegas não saibam essas diferenças regionais do Brasil, seja importante salientar o seguinte: ele é um estado brasileiro majoritariamente dominado por pessoas brancas, italianas, alemãs. É o caso do 13. O 13 de maio é um museu negro que surge numa cidade que se denomina europeia, né? O que é um delírio dessas identidades, mas enfim, é um estado de maioria não branca, mas que é dominado economicamente, politicamente, institucionalmente por os grupos brancos, né, descendentes dos europeus que colonizaram o estado no século XIX. Né? E isso nos marca muito. Tu vê na fala da Janine, já aparece isso. Estou falando aqui por ela. Perdão, amada, me corrige se eu estiver falando bobagem. Mas nos marca muito porque é difícil realmente tu viver num estado onde a tua identidade é rejeitada, né? Não é admitida, inclusive, como ser pensante ou como ser atuante, né? Nesses espaços. Então, é muito desse ambiente que eu precisava meio que me desintoxicar, e nós somos muito diaspóricos, né? As pessoas LGBTs, elas são diaspóricas, elas são obrigadas a deixar seus espaços de origem, muitas vezes, boa parte das vezes, para conseguir viver suas identidades em segurança, buscando outros lugares que vão lhe ser mais confortáveis. Então, eu tenho uma diáspora geográfica saindo do Rio Grande do Sul, e tenho uma diáspora intelectual também, sair do campo da história, que somente agora a história no Brasil está criando redes, GT no grande grupo, no grande seminário que existe da história, que é a AMPU. Então, somente agora que eu estou me sentindo assim, interessado em voltar para a história. Vai passar um avião, então vou tirar o som. Ok. Eu acho que vocês já apontaram aqui algumas questões que a gente pode começar a dialogar sobre elas, né? A Janine já começou a tensionar aqui um pouco conosco, nos falando dessa necessidade de se trabalhar a interseccionalidade, né? Ela já fala, né, desse problema que ela sentiu logo à partida, como mulher negra, lésbica, de ser compreendida nos diferentes grupos em que ela atuava, né? Ou seja, ou ela era entendida como mulher negra, ou ela era entendida como lésbica, quando ela vai, né? Então, aqui, todas essas tensões que também vão sendo criadas na sociedade, e que cada vez mais, me parece, nós temos procurado trazer essas diferentes camadas de subalternidades, né, para uma discussão cada vez mais intensa nos nossos campos, mas também fazer projetos e ações né, mais práticos, em que essas questões elas sejam também discutidas e refletidas, mas também sentidas por muitos outros que não necessariamente só as pessoas que estão exatamente nessas situações. Então, Jean, você falou um pouco disso. Como é que você, agora eu estou te provocando, como é que você discute essas questões, ou como é que você as sente, ou como você as compreende nesse universo da museologia hoje? O que a gente chama de museologia LGBT, ela é essencialmente interseccional. Ela é essencialmente aplicada dentro dos grupos interseccionais. Existem outras museologias que trabalham com diversidade sexual, mas a nossa, por usar a sigla LGBT, por justamente se referir à política pública, que é a sigla da política pública, aqui no Brasil e na América Latina de um modo geral, foi uma sigla muito difícil de pôr lá no debate federal, nos debates municipais e estaduais sobre os direitos da população LGBT.
a gente tem se dedicado basicamente a aplicar esses conhecimentos e a difundir esses conhecimentos entre comunidades que enfrentam questões relacionadas à saúde, moradia, saneamento, educação, acesso à cultura, né? Tentando entender o debate da museologia vinculado a esses campos. E, evidentemente, por uma questão histórica do Brasil, esses lugares, as periferias, as aldeias, os quilombos, são habitados por pessoas interseccionais, né? Então, são pessoas não brancas, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas de diversas identidades que compõem o nosso país, né? Então, é sobre essas pessoas, ou em conjunto com essas pessoas, que a nossa atuação se dá, porque a gente está pensando em conquista de direitos. Como que a museologia pode, efetivamente, a partir da sua prática e do seu pensamento, contribuir para as soluções de determinados problemas concretos das comunidades, né? Não sendo, evidentemente, uma vacina às mazelas históricas do país, não teria esse fôlego, evidente, mas que possa servir gerando subsídios para a política pública, gerando mobilização, gerando alertas, gerando especialmente a salvaguarda das memórias das violências, né? Das violências do seu modo mais diverso, e especialmente aquelas violências que ocorrem com as pessoas LGBT no cotidiano brasileiro, né? E aí eu estou falando desde as violências psicológicas, as violências emocionais, quanto as violências físicas, que podem resultar não só em espancamentos, em apedrejamentos, até assassinatos dos modos mais cruéis que o nosso país é capaz de produzir, né? Então, a gente se dedica muito pensando nisso, e esses fenômenos de desigualdade social e de violência social são, aqui no Brasil pelo menos, diretamente vinculados às intersecções. Então, é impossível, eu entendo que é impossível. E também há um aspecto pessoal, né? Durante muito tempo eu achei, por ser de uma família indígena, e uma família indígena urbana, eu achava que era impossível eu ter a identidade indígena por ser gay, como se não fosse possível ser indígena e gay, porque para muitos, inclusive indígenas e também para não índios, é impossível a existência de uma dissidência sexual entre os indígenas. É muito marcado o imaginário dos brancos, é muito marcado pelo imaginário do Guarani guerreiro, o Guarani com arco e flecha, né? Esse ideal mítico que existe do Guarani, ao mesmo tempo que as populações indígenas são muito marcadas pelo processo de colonização e também absorveram a LGBTfobia no seu interior e consideram hoje que não existe indígenas homossexuais, de modo geral, né? Estou resumindo aqui, não existiria indígenas homossexuais, e que eles são, e os que existem, são, na verdade, um problema da influência dos brancos na sociedade, ou seja, não são indígenas. Obrigada, Jean. A intersecção está no meu trabalho, em mim, no meu corpo. Janine, você quer voltar ao tema? Aqui já uma pergunta para você. A Paula Andrade nos pergunta se o Museu 13 de Maio, neste momento, ele está ativo. Aí você já dá as duas respostas. Não, o Museu 13 de Maio não está ativo, até onde eu sei, porque eu já estou fora do Rio Grande do Sul há 5 anos, e nós estávamos passando por vários problemas, tanto em relação ao Estado mesmo, né, porque nós fizemos vários projetos governamentais, alguns foram aprovados, outros rejeitados, e sempre o espaço foi mantido pela comunidade, tanto a limpeza, a manutenção, as contas de água e luz, isso era a comunidade que pagava. Depois, em algum momento, a gente conseguiu com que a prefeitura pagasse, mas isso foi desmantelado por variados motivos. Isso tem a ver também com o nosso governo atual, né, que no governo anterior já não estava lá essas coisas e só foi piorando. Então, a gente teve vários impedimentos para dar continuidade à manutenção e preservação desse espaço. Mas o mais... assim, o que eu acho que deve ser lembrado é que, independente do espaço, as ações e as práticas comunitárias, elas continuam. Não é porque nós perdemos de novo, né, novamente esse espaço do museu,
que a dança parou, que a capoeira parou, que a percussão parou, que as exposições pararam, que o sarau que a gente fazia de poesia parou. Isso, nada disso parou. Inclusive, a gente conseguiu outros espaços, né, que já conheciam a trajetória de ações do Museu Comunitário 13 de Maio para poder efetivamente dar continuidade. Então, as pessoas que a gente chamava, né, os dinamizadores do 13, elas continuaram, e daqui a pouco eu quero mostrar uma apresentação, compartilhar para falar um pouco de uma das últimas exposições feitas pela Juventude Negra Feminina de Santa Maria. É um coletivo que eu faço parte e fiz parte da criação, da fundação também, e que também ocupava muito o espaço do 13. Então, falar um pouco dessas exposições feitas sem verba pública, sem incentivo, mas com muita vontade de criação e de expor aquilo que nós temos vontade, né? A vontade de memória e o nosso direito de existência também. Uhum. Bom, eu antes de perguntar mais sobre a investigação atual de vocês, eu queria que vocês pudessem nos dizer como é ser uma mulher negra lésbica investigando em Portugal e como é ser um homem dos povos originários do Brasil, gay, investigando no Canadá. Como é esse deslocamento? Como é que ele se dá? Como é que vocês são aceites ou como é que vocês são lidos com os temas de investigação de vocês? Que já a partida no território de origem, ele já não é sempre aceite e não é um processo fácil. Como é que isso se dá num território de pleno estranhamento, pelo menos a partida? Quem começa? Eu acho que ela passou para você, Jean. Teve ali uma crise de sorrisos, ela está pensando como me dar a resposta. Bom, para mim, especialmente, sair do Brasil naquele ano foi um ano muito difícil, 2018, para a gente. Foi o ano que a nossa casa foi atacada por fascistas, o muro da nossa casa foi pichado, nossa casa foi apedrejada, jogaram ovos, era o ano da eleição, né? O ano da eleição que estava acontecendo. Nós escrevemos um texto, inclusive, eu e Tony, que publicamos na revista, uma revista que tem sido muito bacana conosco também aqui no Brasil, que é a revista Museologia e Interdisciplinaridade, da UNB. Nós publicamos um texto sobre isso, se chama Entre Muros e Vergonhas Nacionais. Então, estava sendo um ano muito difícil, nós estávamos bastante descontentes em viver na cidade, né, aqui grande de Goiânia, e os relatos de extrema violência acontecendo no Brasil no ano da eleição, né? Então nós decidimos que era melhor a casa que a gente havia construído, que a gente havia posto todo o nosso dinheiro, era melhor a gente dar um tempo nela, porque o sentimento, tu imagina, não sei se alguém já passou por algo parecido, mas aqui no Brasil é muito comum, né? Historicamente é muito comum casas de homossexuais serem apedrejadas, invadidas. Então, a gente tinha até um receio disso, já que estava acontecendo isso na frente da nossa casa. Foi tempos bem difíceis e pensamos então morar no interior, onde a gente acabou construindo uma segunda casa, e nisso aparece uma oportunidade de uma seleção internacional para o Canadá, que para nós, pessoas LGBT, imagino que para outras minorias também, é como um farol, né? Um farol com uma luz em arco-íris acesa, num oceano de escuridão, né? E foi uma proposta muito interessante, que eu jamais imaginei que uma pessoa como eu receberia, e fui muito bem tratado. Eu tive um ano de experiências incríveis. Foi a primeira vez, eu acho, que eu tive assim uma sensação integral, plena de cidadania, mesmo que eu fosse visitante no país, com visto de trabalho, fui professor visitante também durante o pós-doc, numa universidade interessantíssima chamada McGill, na cidade de Montreal, que é uma cidade incrivelmente democrática. Residi num bairro chamado Gay Village. Então era um bairro gay, assim, tu olha e tu diz assim, gente,
aqui todo mundo é gay, todo mundo é LGBT, queer, como eles se denominam, e vivem em plena paz e segurança, e geram renda para a cidade, tem turismo, enfim. E dentro da universidade, tratado como um pesquisador sério, reconhecido em toda a minha plenitude, perdoado nas minhas limitações, muitas vezes no inglês, porque eu tive que ir aperfeiçoando o inglês. Meu francês é um francês de rua, né, de street, assim, ele funcionava apenas no cotidiano externo. Então, Montreal, você sabe, é uma cidade bilíngue, uma zona francesa. A universidade que eu estava falava em inglês, né? Então foram experiências muito ricas, muito boas, muito gratificantes. Eu tenho muito carinho por esse país. Se não fosse a pandemia, eu teria continuado a estar por lá, exercendo atividades, né, físicas, e sigo fazendo algumas coisas online. E vou te dizer, eu acho que todo mundo precisava dessa experiência. E essa questão da diáspora, que eu falava anteriormente, ela é muito marcante nas minorias políticas da América Latina. Muitas são obrigadas a deixar seus locais de origem, né? E eu me sinto muito nessa condição, né, de ter que abandonar. Acho que às vezes são questões de sobrevivência mesmo, né? Nós precisamos deixar nossos lugares, e nas conjunturas que o Brasil se encontra, com a ascensão fascista, é muito provável que outras pessoas estejam fazendo isso. Grandes nomes já fizeram, né? Nomes públicos, como Jean Williams, se tornou insustentável a presença deles no país, perigosa a presença do país, tiveram que sair. Agora, há o drama anônimo também, no nosso caso, né? Que é tu olhar para os lados e ver que, de repente, ir ao mercado é perigoso, ir no mercadinho da esquina é perigoso, né? Já sempre foi, historicamente sempre foi, todos nós temos histórias de violências, mas isso piorou bastante. E uma coisa interessante que eu observei, Judith, foi o seguinte: a minha capacidade produtiva e intelectual, embora escrevendo em outras línguas, que não as minhas, aumentou muito naquela experiência, né? Eu fiquei muito mais produtivo, né? Eu fiquei muito mais saudável no sentido intelectual, embora morresse de saudade do Brasil, dos meus afetos, né? Mas eu estava muito mais produtivo naquele ambiente que me dava uma segurança plena. Interessante como isso afeta, como o nosso bem-estar intelectual é afetado pela opressão. Eu notei muito esse detalhe. Descobri também qual era o meu jeito de caminhar. Aqui no Brasil a gente é muito reprimido, muito controlado. Lá eu fui, olha, eu tenho um jeito de caminhar um pouco mais rebolado, né? Então tá solto, tá valendo aqui também. E isso foi muito enriquecedor. O Canadá, é óbvio, não é um país sem problemas, mas o que ele me apresentou, as vivências que eu tive, foi como respirar um ar florido, ainda que muito gelado, né? Peguei um frio que eu nem imaginava que existia, mas foi uma experiência, tem sido, né? Porque eu sigo com as atividades, com os contatos, tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. E fui lá estudar uma coisa que me interessa muito, que é por que os museus indígenas, a arqueologia que se interessa por indígenas, a história indígena, é uma história fóbica à diversidade sexual, né? Eu fui estudar isso e é isso que eu estou desenvolvendo, né? Por que a museologia chamada indígena, por exemplo, que existe no Brasil, ou as exposições que existem sobre arte, cultura e sociedades indígenas espalhadas aí pelo mundo, não tem diversidade sexual, né? Como se fosse inexistente entre os povos indígenas essa questão. E é sobre isso que eu me dedico nesse momento. É fabuloso, eu quero ouvir um pouco sobre isso, mas agora eu vou passar a Janine, que a gente tinha feito esse desafio a ela, mas depois eu passo, que eu quero ouvir um pouco exatamente sobre as pesquisas de vocês, que eu acho que é um pouco sobre isso que a gente também está aqui. Então, Janine, já está pronta para nos responder? Pronta não, mas estou em processo ainda, eu acho. Não, eu vou responder e acho que essa é uma oportunidade única, Judith, desse espaço que vocês estão proporcionando para que a minha voz, e não só a minha, mas a de várias outras mulheres negras, as pretas e fufas de Portugal, que estão em Portugal, principalmente imigrantes, sejam escutadas. Há alguns anos atrás, acho que fazem 2 anos, eu cedi uma entrevista para o Jornal Público, que se chamava Preta e Sapatão, sinônimo de resistência.
Esse jornal, tanto nas suas redes sociais quanto no seu site, recebeu inúmeras mensagens de ódio. Eu procurei não olhar mais, porque isso me afetou de uma forma psicológica um pouco grave. Os colegas e amigos começaram a responder às pessoas, dizendo o que ela é lésbica, e assim, ela tem o discurso humanista e tem o discurso de mutilação daquele corpo, né? O discurso humanista somos todos iguais, não precisamos de reportagens desse tipo, eu não pago o jornal para isso. Então, isso foi uma enxurralhada de coisas que eu não imaginava que poderia acontecer. Eu vou dizer por quê depois. E depois o discurso que é sempre muito recorrente em Portugal, do aspecto da negação do colonialismo, ainda afirmação dos descobrimentos e da reificação do humanismo utópico, né? Não vamos falar, não vemos cor, não vemos gênero, não vemos raça. Aqui todos são iguais, são respeitados e acolhidos. Uma super mentira à la portuguesa. Então, o que acontece? A gente não vê aqui exposto, muitas vezes, as denúncias de racismo institucional, principalmente, e aos poucos a gente está vendo as denúncias de violência policial, mas com muito embasamento teórico, principalmente o João Henrique, como jornalista, também faz muito isso, de colocar isso em pauta e fazer com que as pessoas saibam os dados, os números de denúncias que não são registradas ou que são arquivadas. Então, tanto a negligência quanto a violência policial aqui é muito grave em relação à população negra e porque muitas vezes são portugueses negros que não são considerados europeus porque são negros. Então, isso é um outro fator que a gente precisa falar. E eu vou chegar à questão da lesbianidade, porque a gente ainda está na questão racial aqui em Portugal, né? O Portugal foi considerado, ainda esse ano, um dos países mais racistas da Europa e um dos que ainda considera que a branquitude é sinônimo de inteligência. E é um dos que mais rejeita imigrantes. Né? Então, o volta para a tua terra é todos os dias, é no comboio, é no autocarro, é na paragem, é no supermercado. Qualquer discussão que tiver com uma pessoa negra em Portugal é volta para a tua terra, mesmo que tu tenha nascido aqui. Então, eu não sei se eu estou falando de uma forma um pouco exacerbada, mas eu creio que muitas pessoas que passam pelas mesmas situações que eu devem estar refletindo, pensando e se vendo nisso, né? Então, o fato é que a gente ainda tem muitos LGBTs no armário. O que a gente vê numa marcha com mais de 10 mil pessoas, que quase todos os anos vão para a rua em junho, é uma maioria de pessoas brancas, né, LGBTs, muitas vezes normativas. É muito difícil. Agora a gente tem visto, por conta do Pink Money, né, alguns carros com drag queens, as travestis estão falando um pouco mais, as trans, mas ainda o que gere o movimento, o que eu percebo, né, em todos os seus núcleos, em todos os seus mapas culturais da cidade, é a comunidade de homens gays brancos, classe média alta, e muitos deles estrangeiros. E eles são considerados estão em casa em Portugal. Ninguém manda os holandeses, os ingleses, os franceses voltar para sua terra, né? Mas o fato é que, quando eu chego aqui e começo a me envolver com movimentos de negritude e com o movimento LGBT, eu sinto, assim como outras irmãs minhas sentiam, a falta de ter uma outra movimentação que falasse sobre as mulheres negras que fossem lésbicas e fossem bissexuais, principalmente. Então, em 2016, a gente passa, eu e mais duas amigas, a Shane e a Daniela, e depois se junta a Márcia também,
a debater sobre o que a gente podia fazer, né? Mas o fato é que depois eu posso falar um pouco mais sobre o coletivo que se formou, que é o coletivo Zanelli Morroli, de lésbicas e bissexuais negras de Lisboa. Mas antes disso, o fato é que indo mais um pouquinho para a questão da experiência de morar fora do país, em outras cidades, como o Gia estava falando, eu morei aqui em 4 cidades diferentes. Em Aveiro, em Braga, em Lisboa e no Porto. E também vivi em mais de 10 casas diferentes, casas de estudante, né? Muitas vezes. Mas o fato é que eu não morei em todas essas casas porque eu quis. Eu fui expulsa de algumas casas. Eu não sei se quem está no Brasil conhece o nome dos donos das propriedades aqui, os donos das casas, se chamam senhorios. A gente já começa por essa nomenclatura, né? Uma nomenclatura do século XIX, tem que chamar o dono da casa de senhorio ou de senhoria, né? Então, essa coisa subalterna, assim, já é uma coisa que me incomoda muito. Então, uma simples reclamação de um varal que não está bem colocado, uma pia entupida, que nenhum outro colega de quarto fala, mas que eu falo, se repete aquilo do volta para tua terra. Então, se tu não está satisfeita, pode sair dessa casa. E muitas vezes eu tive que me mudar durante a madrugada, chorando, arrumando as coisas sozinha e indo para qualquer outro lugar e muitas vezes ficando na rua esperando para visitar algum quarto. Então, assim, eu ser uma acadêmica não interessa para a maior parte das situações. E mesmo quando eu estou dentro da academia e eu tento falar sobre várias questões epistemológicas, metodológicas, trago, né, variadas outras pesquisas que debatem sobre questões estruturais e interseccionais, ainda causa incômodo. Agora, se outra pessoa que não for uma mulher negra, principalmente uma mulher branca e um homem negro, uma mulher branca e um homem branco, falar exatamente o que eu falei, essa pessoa, ela tem um pensamento revolucionário. Agora, eu ainda tenho muitas vezes, aquilo que eu falo é visto com muita dúvida, né? Da onde que eu tirei, da onde eu estou partindo, como que eu cheguei a esse pensamento. Então, assim, eu acho que existem 2 extremos, tanto no contexto acadêmico quanto no contexto dos movimentos sociais. A tentativa de anulação ou apagamento e a total exotificação. Bom, se nós temos um quadro inteiro de alunos brancos e tem só tu que é negra, então tu vai ter que falar por todos os negros, por todas as negras, por todos os LGBTs, tu tem que dar as melhores respostas. Então, e depois na questão do movimento social, dos movimentos, né, LGBTs, vocês são o único coletivo negro, a gente precisa entrevistar vocês, a gente precisa tirar fotos de vocês, a gente precisa dizer que nesse ambiente nós aceitamos vocês. Então, nós também queremos que os negros estejam aqui. Não existe, na realidade, muitas vezes, um interesse, um interesse assim, que venha de dentro, que seja genuíno, que queira aprender, que queira se engajar e ler mais, ou estar presente ou escutar, né? Então, quando a gente tentou fazer algumas reuniões no coletivo, com o coletivo de mulheres negras, lésbicas, bissexuais e outros coletivos LGBTs brancos, infelizmente eles falaram durante praticamente todo o tempo. Aquilo foi um monólogo de coletivos brancos e ninguém nos escutou. Então, o que eu quero dizer é que ser uma preta e fufa, imigrante, brasileira, latina, e doutorando em Portugal, assim, desafiador todos os dias. Então, assim, e não é por isso que eu deixo de falar, não é por isso que eu deixo de estar, né, nos espaços. Justamente por isso que eu tô aqui, é para incomodar mesmo. Mas é isso. Não sei se assustei as pessoas, mas é o que acontece por aqui, muitas vezes.
Muito bom, Janine. É verdade, as nossas vivências em Portugal são complexas, porque já começa pelos nossos marcadores, né, de tons de pele. Depois, quando nós abrimos a boca, e depois, quando nós ousamos pensar um pouco diferente daquilo que é o consenso, né? Isso traz, inevitavelmente, vários incômodos. E eu já vivo aqui há muito mais de 20 anos, então eu sei exatamente sobre o que falo. Bom, mas acho que agora a gente chegou no momento de que é importante estar todo mundo aqui ávido para saber o que é que vocês estão fazendo neste momento, qual é a pesquisa que vocês estão a fazer. O Jean já começou ali a dar uma pontinha, né? Mostrar o rebuçado, né? O doce, Jean. Mostrar aqui o doce para a gente, mas acabou não falando. Então, você podia nos dizer um pouco mais sobre o que é que você está a investigar neste momento? Depois a gente volta aqui para a Janine, porque acho que ela também tem uma apresentação que quer nos mostrar. Então, eu só queria fazer uma fala também em relação ao que a Janine acabou de expor, que eu acho que fala muito do universo ibero-americano. Eu acho que nós estamos, às vezes, dentro de um contexto cultural extremamente fóbico à diversidade, que tem a ver com essa nossa formação americana, da Península Ibérica e da formação das Américas. Então, assim, eu fico surpreendido com uma coisa, Judite, eu vejo que essa experiência que eu tive no Canadá é tão diferenciada, porque, por exemplo, lá é inadmissível tu pensar um evento acadêmico só com brancos, tá? Um dossiê de uma revista só com brancos, né? Só com gente da mesma classe social, né? Ou só com heterossexuais, sabe? Essas preocupações de equidade, ou só com homens, né? Essas preocupações de equidade são tão sérias e graves naquele país, pela história dele, ele tem sua própria trajetória e não solucionou tudo, tem uma série de problemas também, mas assim, eu estou comparando a nossa cultura ibero-americana, né, bibliografias de emendas de disciplinas, né, que aqui no Brasil assim, é absolutamente comum ser montada apenas com homens, né, as bibliografias das disciplinas, e homens brancos, né, e europeus, né, e isso é uma coisa que fora da cultura ibero-americana é visto, eu não sei no restante, né? Eu tive também contato com a Nova Zelândia, onde eu notei que havia essas preocupações da equidade, né? Mas isso é muito chocante no que nós temos feito e que pouca gente resolve comprar essa briga ou tentar buscar uma relação de equidade, né? E eu fico imaginando as coisas que você já não passou aí como mulher brasileira, negra, baiana, né? O que não é viver dentro dessa cultura, né? De modo tão intenso, né? Eu acho que os teus estudos ainda falam de gênero, de mulheres, é precursora nesses temas, e isso faz com, eu imagino que vulnerabilize ainda mais, porque é bem como você colocou, o que se questiona a partir de nossos corpos é a nossa capacidade intelectual, nos colocar num lugar de subalternidade do pensamento, como se nós fôssemos incapazes de pensar, né? Nosso único lugar seria o de subordinação, né? De servir, né? E não jamais o lugar de capaz de contribuir para um pensamento de uma sociedade. Esse é um mundo muito racista, né? Muito fóbico à diversidade, né? E dentro da sua pergunta, o que eu estou pesquisando basicamente nesse momento, que eu fui pesquisar então ano passado, né? Eu voltei em dezembro, foi essa questão das sexualidades dissidentes entre os povos indígenas em 3 dimensões, né? A primeira, que é na sua dimensão histórica, como que isso passa a ser impregnado nas sociedades indígenas durante o processo de expansão, de globalização da masculinidade ocidental que vem junto com as caravelas, né? Que faz parte do projeto das caravelas nos estudos de gênero, entender que os europeus levaram à frente suas noções de gênero modernas e, com isso, o protagonismo masculino, afetando sociedades indígenas onde isso não existia, onde a noção de gênero hegemônico e de dissidência sexual eram inexistentes. Muitos indígenas que nós chamaríamos hoje de dissidentes eram deuses, deusas, né? Tinham outras conotações lá dentro.
daqueles contextos e foram gradualmente colonizados, apesar de coisa de 3 séculos de resistência. Os estudos que eu tenho visto, eu tenho acompanhado o indivíduo, o Abacunhancó, né, que em Guarani colonial é uma pessoa com modos masculinos e femininos, né, uma figura sagrada em boa parte das sociedades indígenas, sobretudo do interior da América do Sul. E ele é severamente perseguido, mas esse grupo existe por até 3 séculos ali de colonização, até que não sucumbe. Né? Hoje ele é inexistente nas sociedades, não está mais aí. Algum ressurgimento hoje, e esse é o terceiro tópico, né, que eu estudo, né, o ressurgimento dessas identidades. E no meio disso, eu me concentro em investigar por que a arqueologia, a museologia, quando expõe esses objetos, essas histórias, ou eventualmente, talvez, né, ou talvez algum dia alguém faça sobre essas memórias, por que se apaga isso também, né? Então, os indivíduos dissidentes da matriz heterossexual ocidental não foram perseguidos apenas na colônia, eles seguem sendo perseguidos e a museologia faz parte desse processo de perseguição, né? De exclusão dessas identidades dentro dos museus. E dentro também daqui no Brasil nós temos essa museologia indígena, que é feita majoritariamente também sem essa discussão, né? Sem essa discussão de dissidências sexuais. Ou seja, se procura higienizar nossos temas, até como a Janine levantou também dentro do movimento negro, né? Dentro das minorias, a questão LGBT ainda é mais minoritária. Então, eu me questiono muito isso, né? Por que nas exposições, por que na história, nas exposições, na contemporaneidade, se investe na invisibilidade das dissidências sexuais entre os indígenas? Isso tem sido muito interessante. Estou pegando algumas exposições, alguns estudos históricos, arqueológicos e museológicos, em que é possível tu ver objetos que pertenciam a indivíduos que estavam diretamente vinculados a tradições não compatíveis com a heteronormatividade e que ali estão como o xamã, né? Um objeto masculinizado, enquanto que o conceito de masculino é restritamente ocidental também, não pertencia a esses indivíduos que tinham mais de um espírito dentro do mesmo corpo, né? Porque, basicamente, eu estou me dedicando ao seguinte: nas sociedades indígenas, resumidamente, né, os extremos são a figura do caçador com arco e flecha e com lança e da coletora com o cesto, a cestaria e o cesto. No meio disso é que está a maioria das populações em performance e corpos distintos dos demais. O extremo, portanto, é o que nós hoje consideramos o normal, a normalidade de gênero e sexualidade entre os povos indígenas. Enquanto que a massa, pelos relatos históricos e pelos conteúdos arqueológicos e até mesmo pelos objetos que sobreviveram daquele período, estavam transitando por outras categorias, por outras nomenclaturas, inclusive, que é possível recuperar hoje. Então, é nisso que eu estou hoje me dedicado. Já tenho 2 artigos publicados originados desse estudo, em parceria com o Tony Boita, meu companheiro, e a nossa querida Camila Wischers, 2 estudos que a gente publicou, um na revista de estudos feministas e outro no boletim Emílio Gueldi, e vem vindo outros por aí pela frente, e a gente já estava também em vias de encerrar o projeto, né? Porque eu aprendi também uma coisa: eu preciso encerrar os projetos, porque eu fico 15 anos, às vezes, pesquisando um tema, mas é preciso encerrar dizendo, não, depois a gente continua, ver mais adiante, né? Nós estamos nessa fase de agora produzir os textos para publicar. Eu também cada vez tenho percebido mais que a gente precisa, em algum momento, interromper os projetos, né? Porque eles vão continuar de uma outra forma, a gente precisa interrompê-los, porque senão eles nos tomam e a gente não é capaz de continuar a investigar. Agora, você falou aqui algumas coisas super interessantes, como é óbvio. Claro que eu pensei logo na Camila, quando você começou aqui a falar, né, sobre essa museologia e essa arqueologia queer. Eu lembrei inevitavelmente da Camila, que você também aqui já falou. A Cristina também tem conversado, Cristina Bruno tem conversado muito conosco sobre essas questões. Provavelmente, quando a gente abrir aqui o debate, ela vai estar com o dedinho no ar para a gente continuar aqui a discussão. Mas você também falou uma coisa, quer dizer, aqui no seu, tanto na sua fala quanto na Janine, me remeteu a algumas discussões que nós tivemos a semana passada, sobretudo no encontro de Sociomuseologia Paulo Freire, que o nosso convidado foi discutindo muito sobre a questão do corpo, né, gênero, corpo, e ele, a partir da sua fala, surgiu a ideia,
muito clara em todos nós que estávamos aqui a conversar, dialogar com ele, que nós começamos com a ideia, né, das palavras geradoras, com Paulo Freire, os objetos geradores que o Varrini, né, nos tinha trazido, que foi completamente apropriado no campo da sociomuseologia, e cada vez mais a gente precisa assumir e compreender que também tem corpos geradores, né? Nós precisamos entender os corpos também nesse sentido, e trazer essa discussão para o universo da museologia, assumindo plenamente o que é que isso vai produzir de impacto para os nossos trabalhos, para as nossas ações, para nossas reflexões. E aí você também traz essa questão para nós, né? Quando você redefine, discute, vai historicamente, mas também vai olhando os impactos contemporâneos desses corpos que foram esquecidos, ocultados, né? Das suas diferentes expressões, isso nos abre cada vez mais espaço e território para a gente continuar a discutir essas questões, né? Cada vez é mais importante a gente assumir que, para além de objetos e temas geradores, a gente também tem corpos geradores, né? E a gente precisa avançar muito por aí. Acho que esse também é uma das brechas que ainda existe aqui, né? Que a gente precisa começar a trabalhar com mais atenção e com mais respeito, e com amorosidade, como você falou tantas vezes aqui, dessa museologia, né, do afeto amoroso, e não só do afeto da afetação, mas juntando um pouco essas duas questões aqui. Obrigada, Jean. Janine, e você? O que é que nos traz de trabalho contemporâneo? Eu já sei, mas as pessoas aqui querem saber também, né? Bom, atualmente eu estou em fase de finalização da tese e faço parte de um grupo de estudos, que também é um projeto que se chama Gênero e Performance, o GES. Para quem depois quiser acessar o site, né, consultar as discussões que a gente tem feito no GES, e também nós estamos organizando um congresso internacional em estudos culturais. E, bom, o que eu quero dizer é que, como eu estava falando antes, foi muito difícil eu chegar na questão LGBT e museologia, né? LGBTQIA+, e museologia. Mas isso também tem a ver com, muitas vezes, as nossas próprias subjetividades, porque eu fui, de toda forma, obrigada a entender e procurar saber mais sobre a cultura, sobre as culturas negras, né? Sobre as identidades negras. E enquanto antes, né? Enfim, depois que comecei a falar mais para mim mesma, e entre amigas e entre outros coletivos sobre as questões LGBTs, é que eu começo a entender outras questões, mas mesmo assim o debate teórico sobre gênero, ele vem muito depois, ele vem tardiamente, porque principalmente o meu curso de graduação é um curso bastante o curso de conservação e restauro, né? Ele é muito prático, e não que ele não seja teórico, mas é muito, na época, eu voltei o meu olhar de conservadora e restauradora, e papel social que eu tive naquele momento foi para trabalhar com as pessoas com deficiência visual no museu. Então, eu fiz um trabalho voltado para a iluminação acessível em museus. E aí ainda não discutia teoricamente sobre teorias, né, críticas feministas, etc. Depois disso, no mestrado, em Memória Social e Patrimônio Cultural, eu fiz um trabalho voltado para memória da militância negra no período da ditadura civil-militar no Brasil, a partir de um acervo fotográfico do poeta, conhecido como poeta da consciência negra, Oliveira Silveira. Tive muito apoio, incentivo da família do Oliveira Silveira e também da ANDC, que é a Associação Negra de Cultura, que existe desde a década de 70. Hoje em dia tem à frente a filha do poeta, Nayara. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando eu chego nos estudos culturais, o doutoramento que eu estou fazendo agora é em estudos culturais,
eu tinha uma base de ativismo e de práticas comunitárias e de entendimento sobre algumas teorias afrocentradas, mas ainda não tinha o debate sobre a teoria crítica feminista, né? E pós-estruturalista, e pós-humana, e né, técnico, não tecno-ciborgue, etc. Eu não tinha essas leituras. Então, para mim foi muito difícil, muitas vezes, ser cobrada, porque a gente acaba sendo cobrado, né? Se tu é indígena, tu tem que saber sobre cultura indígena. Se tu é mulher, tu tem que entender de feminismo. Se tu é negra, tu tem que entender de feminismo e de negritude. E se tu é negra, lésbica e mulher, tu precisa entender de tudo. E na realidade não foi assim. Para mim foi uma construção, foi um processo. E nesse processo eu aprendi muito no grupo de gênero e performance, com os debates teóricos aprofundados, e saindo um pouco dessa questão, digamos assim, essencialista. Antes, eu tinha a noção, eu não, muitas vezes não percebia aquela pergunta que o Stuart Hall faz, que é quem precisa de identidade, né? Assim como a Spivak coloca, né? Quem pode falar, ou se o subalterno pode falar. Enfim, o fato é que eu tive que adentrar em todas essas leituras para poder fazer a pesquisa que eu estou fazendo agora, que é sobre cartografias identitárias da lesbianidade negra em contexto lusófono. Então, a minha pesquisa, ela é orientada pela professora Maria Manuel Batista e tem como base metodológica o mapeamento cultural, o saber fazer mapeamento cultural com uma comunidade negra dissidente lusófona, né? Então, assim, a maior parte do grupo investigado é formado por mulheres cabo-verdianas, angolanas, guinenses, brasileiras e portuguesas. E então uma grande parte delas são imigrantes, e embora estejam aqui já há longa data, e também não são sujeitas parceiras, né? Porque esse trabalho tem sido, ele só cresce e só existe porque essas mulheres quiseram fazer esses mapeamentos, e o trabalho é basicamente utilizar principalmente a teoria, o conceito de interseccionalidade para analisar, a partir dos mapas culturais, problemas e complexidades das vivências cotidianas dessas mulheres. Então, dentro desse mapeamento, nós temos 2 mapas principais. Um deles é sobre micropolítica e práticas de resistência, né? E o outro é sobre uma utopia experimental. Então, a gente tem um mapa do cotidiano e um mapa dos desejos e dos sonhos dessas mulheres. Então, assim, a gente trata ali, porque a gente sabe que nós somos os corpos mais atingidos por variadas violências, e não é por isso que, mesmo enfrentando toda a necropolítica cotidiana, que a gente vai parar de sonhar, né? Então, esse projeto, essa investigação, ela vai trazer, sim, muitos dados, né, de violência, de enfrentamento às discriminações interseccionais cotidianas, mas principalmente a micropolítica e as resistências cotidianas dessas mulheres. Obrigada, Janine. Diga-me uma coisa, você disse-nos que tinha uma pequena apresentação, tinha preparado para nós. Você quer fazê-la agora? Pode ser, sim. Deixa eu ver se eu consigo. É aqui. Vocês conseguem ver? Agora sim. Eu não vou conseguir ver vocês. Bom, vou ter que diminuir aqui. Bom, então, agradeço de novo, né,
o convite, e aqui a Sociomuseologia Cátedra da Unesco e o projeto Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. Vocês conseguem ver meu rosto também ou só a apresentação? Vemos você, pode apresentar. Tá bem. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Conceição Evaristo. Por que eu trago a Conceição Evaristo? Ela transcreve muitas dores, muitos gritos, sussurros de mulheres que secularmente tiveram suas vozes insistentemente mantidas em silêncio através de poemas, romances, contos, com base no cotidiano. A sua escrita nasce de experiências positivas e negativas da sua história, vivências, né, comuns da população negra no Brasil, e essa forma de escrita é o que a Conceição Evaristo chama de escrevivência. E então eu trago um pouco desse processo, dessa escrevivência preta e sapatão na sociomuseologia. Eu intitulei assim porque faz parte, né, de algumas das minhas identidades que eu quero colocar aqui, e eu trago também 4 iniciativas comunitárias. Essas iniciativas comunitárias, 3 delas aconteceram no Brasil, e uma delas aqui em Portugal, e foram bem marcantes para mim em relação à minha atuação na sociomuseologia, que é basicamente da prática e não necessariamente eu consigo, eu não tive tanto acesso à teoria, né, ao campo da sociomuseologia, mas essas práticas, elas sempre estiveram comigo e por isso que eu vim trazê-las aqui. Aqui são alguns questionamentos que a Grada Quilomba traz no seu livro Memória da Plantação, episódios de racismo no cotidiano. Então, quais são os conceitos de conhecimento, escolaridade, que estão intrinsecamente relacionados ao poder, né? O que é conhecimento, o que é reconhecido como tal, quem é que está autorizado a ter conhecimento, então, que conhecimento é esse, quem está autorizado e quem não está, né? Quem habita a academia e, finalmente, quem pode falar. Eu trago isso porque a Grada, ela consegue fazer a gente refletir. Por exemplo, se você quiser se tornar uma acadêmica, não pode ser pessoal. A ciência é universal, não subjetiva. Seu problema é que você superinterpreta a realidade, você deve se achar a rainha da interpretação. Tais comentários ilustram uma hierarquia colonial pela qual as pessoas negras e racializadas são demarcadas. Então, tais observações, elas posicionam os nossos discursos e de volta às margens do conhecimento desviado e desviante, enquanto discursos brancos permanecem no centro como norma. Então, eles falam, o que eles falam é científico, o que nós, enquanto mulheres negras, falamos não é científico, né? Então, tem sempre essa dualidade do universal e específico, objetivo e subjetivo, né? A branquitude é neutra e quando a gente racializa ou traz as temáticas interseccionais, é pessoal, é emocional. Então, existem esses fatos. Né, nós temos opiniões e eles conhecimento, nós experiências e não epistemologias, né? Então, eu trago isso principalmente para a gente pensar nas práticas museológicas e principalmente no campo da sociomuseologia. E depois eu vou apresentar, né, as ações que eu fiz parte, para evidenciar que esses espaços me proporcionaram várias alternativas para delinear minha autoinscrição no mundo e ajudar a entender o ato de escrever, e principalmente o ato de ter, né, poder participar de ações museológicas, empreendido principalmente por mulheres negras, como um processo de insubordinação. E essa escrevivência, como eu estava falando antes, dentro do movimento LGBTQI,
que era hegemonicamente branco, quando havia uma brecha para falar sobre racismo ou sobre a comunidade negra LGBTQI, culminava em um desconforto visível por integrantes brancos. E como quase nunca haviam pessoas negras, somente a minha voz não era suficiente. E eu acabava sendo silenciada. No movimento... O movimento LGBTQI invisibilizava o racismo que as lésbicas negras enfrentavam, e além da questão da sexualidade. E o movimento negro ignorava a lesbofobia que as mulheres negras sofriam, refutando assim debater mais um aspecto desse sistema de opressão. Então, eu me coloco aqui a partir do conceito de outsider, da Patrícia Hill Collins, né, enquanto negra latino-americana, nascida e criada na Vila Urlândia, na periferia de Santa Maria, lésbica, decolonial e por posição política e dedicada às práticas comunitárias, eu me posiciono enquanto uma intelectual negra, muitas vezes não sendo reconhecida assim, mas esse meu posicionamento dentro da academia, muitas vezes sabendo que as minhas práticas elas não caminham sem teoria, né? A gente precisa estar abarcada de conceitos e essa teoria eu não penso nela somente escrita, eu penso nos mestres griots também e na oralidade das culturas negras africanas na diáspora. Então, aqui é um quadro que eu costumo utilizar em algumas apresentações. Vocês conseguem ver? Sim. Nesse quadro, eu trago um pouco da perspectiva teórica utilizada na tese e fora da tese, porque a gente não tem como colocar, muitas vezes, todas as teorias, todos os conceitos, a gente muitas vezes precisa funilar, né? Aquilo que a gente vai trabalhar no texto de uma tese, de uma dissertação, de um TCC, mas aqui são algumas teóricas que me ajudam a formar um pensamento teórico crítico e a pensar nas práticas sociais, nas práticas comunitárias, né? E principalmente quando eu estou em coletivo. Eu não sei, eu posso só falar o nome dessas mulheres. Eu coloquei a foto de cada uma, porque muitas vezes os pensamentos dessas teóricas são utilizados e as pessoas não conhecem esses rostos, não sabem quem são elas. E se sabem, inúmeras vezes eu já encontrei textos acadêmicos que elas não são citadas, né? Então, tem ali o pensamento, mas não tem a autora que falou sobre aquilo exatamente. Então, aqui eu trago Lélia Gonzalez, que tem o conceito da mefricanidade, a Beatriz Nascimento com o quilombismo, Conceição Evaristo com escrevivências, a Grada Quilomba, que traz muita questão da branquitude e do saber descolonial. Sueli Carneiro tem esse texto que é bastante conhecido, que é Enegrecer o Feminismo, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Glória Anzaldúa, que traz a questão das identidades indígenas, mestiças e lésbicas, Jurema Werneck, que recupera a história das Yalodês, mulheres líderes africanas, né, e também de terreiro, a Hilderque Espinosa, porque é necessário um feminismo descolonial, Marielle Franco, Cria da Favela, que também tem uma tese voltada para a questão da violência policial, luta política, né, da mulher negra e favelada, trans, bissexual, enfim. A Nick Lane, que é estadunidense, que tem um debate voltado para não só a teoria, mas as experiências cotidianas e a cultura negra queer popular nos Estados Unidos. A Bell Hooks, né, que é poetisa, enfim, a gente é uma das mais divulgadas, digamos assim, com a teoria da diferença, mãe lésbica, poetisa. A Oti Curiel, que traz o pensamento decolonial na América Latina e no Caribe, a Kimberly Crenshaw, com o conceito de interseccionalidade, conceito jurídico, principalmente, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, Luísa Bairros, Feminismos Revisitados, Esther Ortega, com os estudos também voltados para gênero, raça, teoria feminista, queer e intersecções, a Chimamanda Adichie, com o perigo de uma história única, e com questões feministas na Nigéria também, a Iero
eu nunca consigo pronunciar o nome dela, Hieronque, conceituando o gênero, Patrícia Hill Collins, com né, as teorias do feminismo negro, epistemologias do feminismo negro, e a Sherry Clarke, com o lesbianismo como ato de resistência. Eu acho que é interessante trazer essas teóricas, porque elas podem servir como base para a sociomuseologia também. Não só, por exemplo, a gente tem muitas vezes o debate sobre epistemologias decoloniais na sociomuseologia, mas a gente vê muito mais os nomes de alguns teóricos consagrados, né, já como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, que trazem a colonialidade do saber, a colonialidade do poder. Às vezes aparece a Maria Lugones, com a colonialidade de gênero, que traz a questão da intersecção de raça, classe e sexualidade, e o Boaventura. Só que o que eu destaco muitas vezes é que esses autores, existe uma base de outras autoras da década de 60, de 70, antes de surgir a escola, né, decolonial, essas epistemologias colocadas com essas nomenclaturas, elas são pautadas por essas outras autoras. Então, é preciso lembrar delas e falar sobre elas também. Então, aqui, esses são quatro iniciativas comunitárias que eu fiz parte, como eu tinha dito antes no início, do projeto Assuma Sua Negritude, que, na realidade, foi uma criação minha, e depois contei com a ajuda de outras pessoas, né, do Museu Comunitário 13 de Maio. A exposição Olhares Negros, que foi feita pela equipe técnica do Museu 13 de Maio também. A exposição Empodera Negra, que foi idealizada e organizada pelo coletivo Juventude Negra Feminina de Santa Maria, e a exposição Corpos que Falam, Visibilidade Negra e Lésbica através da Fotografia, que foi feita na Casa Comunitária Gazua, na cidade do Porto. O restante todos foram na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu estou me alongando demais, se eu posso continuar, se tem alguma pergunta. Você tem muito mais slides, Janine? Não, quer dizer, teria, mas eu posso mostrar só as fotos de cada exposição. É porque a gente agora precisava discutir um bocadinho com vocês. Tá bem. Então, eu vou mostrar só a foto de cada uma e já vou terminar. Por que eu trouxe essas, primeiro, né, essas teóricas e depois essas exposições? Porque muitas vezes eu vejo debates sobre como a gente pode colocar em prática as nossas teorias, mas muitas vezes a gente não tem projetos que sejam interseccionais para poder se basear neles ou poder pelo menos saber que existem, né? Então, o projeto Assuma Sua Negritude ia para todos os lugares, ia para o meio da rua, ia para as rádios comunitárias, ia para as escolas, trabalhava com cartazes, com poesia, com imaginação, principalmente de criança e adolescente. A primeira foto ali é em Pelotas, num centro comunitário do Dunas, o CDD, e a segunda foto é numa periferia de Santa Maria. Tá ali. Então, é uma escola de ensino fundamental. Esse é basicamente o projeto Assuma Sua Negritude, que tinha a questão teatral e as questões de oficinas, né, de workshops com professores, etc. Aqui, a exposição Olhares Negros, ela tem uma questão da interseccionalidade muito forte, voltada não só para a negritude, para as pessoas LGBT que participaram dessa exposição, contaram suas vivências, mas a gente também pôde trabalhar com inclusão e acessibilidade através da audiodescrição. Então, para fazer essas audiodescrições, que são a descrição de imagens para pessoas cegas e com deficiência visual, nós contamos com a ajuda de variadas pessoas e
e organizações, como o Espaço Maria Bonita, em Pelotas, com a Mimi Aragon também, que é audiodescritora e fez a revisão de todas as audiodescrições. Então, foram 24 pessoas homenageadas, dentre elas, algumas LGBTQI+, assumidas, né? E foram audiodescritas para pessoas com deficiência visual. Aqui, lembrando da constituição da nossa rede LGBT de Memória e Museologia Social em 2012. E aqui, uma das últimas exposições que eu fiz parte da construção, mas não pude ficar até o final, porque foi bem no momento que eu vim para Portugal para fazer o doutoramento. Nós organizamos de uma forma autônoma a primeira exposição fotográfica Empodera Negra, na qual cada uma das integrantes do coletivo Juventude Negra Feminina de Santa Maria escolheram seus adinkras. Os adinkras são símbolos africanos, né, de resistência, que tem como vertente uma filosofia africana da cultura Akan, e o coletivo, cada uma das meninas pintou no seu próprio corpo esses símbolos e fizemos a exposição. E aqui é um projeto que veio à parte da tese, que é sobre visibilidade negra e lésbica em Portugal, que tem como base o trabalho da Zanelli Morroli. Aqui são a construção do projeto fotográfico, né, como que foi. E depois, se a gente puder debater mais sobre as discriminações interseccionais e tal, aqui eu acho que eu vou ler essa última parte. Conforme Glória Anzaldúa, principalmente as mulheres não brancas precisam falar, desenterrar as suas vozes, fazer ecoar os desejos asfixiados de existir plenamente, serem quem são, contrariando o pensamento hegemônico, ocupando os espaços, reivindicando o direito de falar e ser ouvida. A gente acredita que a fotografia nesse trabalho, né, nesse projeto, cumpre com esse papel de se comunicar por meio da imagem, sobretudo documentar memórias e histórias ainda invisíveis e constantemente apagadas. Então, o artivismo, essa arte política, ela contempla questões estéticas de interseccionalidade, traz consigo a efervescência política que fura o bloqueio da invisibilidade, do silenciamento, surge justamente para elucidar a sociedade, mostrar mulheres que, de forma estrutural, não podem ser vistas e nem pensadas de forma não estereotipada, não podem, não se consideram, né? E compreende-se que essas fotografias, elas buscam contrapor o pensamento hegemônico e utilizam o fazer artístico como uma arma, né? Uma arma maquínica para destacar a importância dessas micro-resistências em Portugal, dessas lésbicas negras. E aqui eu finalizo agradecendo as minhas irmãs pretas sapatonas. E é isso, gente.